Em águas mais profundas, vamos jogar as nossas redes e sem mais descansar, saciaremos nossa sede e sermos um igreja as águas recebidas junto à fonte batismal, Assembleia dos chamados, escolhidos e enviados, em missão pela Trindade, coração desse mistério. Boa noite. Obrigada, Alisson, nosso companheiro aqui da Pastoral Fé e Política, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Normândia. Obrigado por abrir essa live para a gente hoje. Fica aí que você volta no finalzinho, tá bom? Boa noite, pessoas. Estamos aqui, eu, Kátia, do Conselho de Leigo de Guarulhos, para juntos a gente realizar mais uma live do nosso conselho. Então, todos e todas que estiverem nos acompanhando, entrando agora, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos abrindo o mês vocacional, vamos conversar com duas pessoas lindas e queridas hoje, falando um pouquinho do mês vocacional, através das pastorais que cada um está participando. A gente pretende, ao longo do mês, convidar algumas pastorais, pessoas que coordenam, estão inseridas nas pastorais, para poder trazer um pouquinho como está o seu trabalho. Como que no mês vocacional a gente vai refletir um pouco sobre isso, o trabalho do leigo e da leiga, né? Dos sacerdotes, o trabalho de todo homem e mulher que se dedica parte da sua vida, de uma forma ou de outra, para a construção do reino de Deus. E o tema de hoje, dessa primeira live de agosto, é compromisso e vida. A gente vai ainda, né, pensando a campanha da fraternidade de 2020, né, que está permeando todo esse ano, tudo que a gente está passando, inclusive, né, está fazendo com que a gente reflita tantas coisas. Então, compromisso e vida é o subtema da campanha da fraternidade. Então, as pessoas estão se aproximando aqui da nossa live, né? E eu vou apresentar para vocês o nosso convidado e a nossa convidada de hoje. Eu quero chamar primeiro para dizer uma boa noite, falar um oi para a gente, a Bruna, que é da Pastoral do Menor, e depois da Bruna a gente vai chamar também para dar uma boa noite o Padre Marcos. Boa noite, Bruna. Boa noite, tudo bem? Muito tudo obrigada bem? pelo convite. Né? Nós recebemos com muito carinho esse convite para estar falando sobre a Pastoral do Menor. É um mês realmente assim, bem significativo para nós, porque é um mês que a Pastoral comemora, né, 43 anos da sua fundação. Então, é um mês bastante especial. É no dia 27 de agosto, que é a data de morte de um dos seus fundadores. Né? Ela foi criada no final, né, do período aí pós-ditadura, e foi com muito afinco que a época Dom Luciano e duas guerreiras que estavam à frente aí desse exército também, a irmã Maria do Rosário, uma assistente social também muito ativa, a Ruth Pistori,
E foi quando ela foi começando, né, a se tornar realmente, era um movimento leigo, e foi se transformando numa pastoral, que foi a Pastoral do Menor. E foi um período bem emblemático, né, pré-Constituição Federal de 88, depois teve também o Estatuto da Criança e do Adolescente, já em 1990, e eles foram, assim, pessoas que se empenharam muito e até auxiliaram no texto da Constituição, que e trata até hoje da criança e do adolescente, e do próprio ECA. Então, a gente tem o artigo 227 da Constituição, que trata dos direitos fundamentais, né, da criança e do adolescente, e que a redação dele teve auxílio dessas três figuras que são os fundadores da Pastoral do Menor. É interessante também que, assim, a gente agora, em meio a essa pandemia, e teve um evento no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, agora no mês de junho, e era justamente para comemorar, né, o aniversário, né, do ECA, e eles foram homenageados. Então, nós recebemos o convite para acompanhar, né, essa cerimônia, e tinham outros homenageados, pessoas também de grande importância na valorização da vida da criança e do adolescente, e tinha o nome deles, né, como fundadores da Pastoral do Menor, como pessoas que tinham esse compromisso com a vida. Então, assim, mesmo a gente tendo até os trabalhos meio suspensos nessa época, mas foi possível se alegrar com isso, né? Eles, com certeza, eles estão muito bem representados e homenageados. Ok, Bruna. Obrigada, viu, pelo seu sim para estar com a gente hoje, né? Só aí da introdução a gente já sabe que a gente vai aprender bastante com você, tá? Vou, então, chamar aqui para dar uma boa noite, né? Também dizer aí o objetivo da pastoral, rapidamente, o Padre Marcos, né, meu querido Padre Marcos. Kátia, Bruna, todos e todas, não é? Nessa noite muito especial, com duas mulheres que admiro muito. Kátia, que praticamente me introduziu na vida pastoral, né, lá na época São Francisco de Assis Nações, e a Bruna, que tive a oportunidade de conhecer e fazer um trabalho durante a Semana Missionária, ainda quando eu era seminarista na Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia. Então, hoje a gente vem para somar e trazer um pouquinho dessa pastoral tão singular da nossa igreja, que é a pastoral carcerária, né? Fazendo um panorama também, rapidamente, a pastoral ela nasce por volta da década de 60, tendo uma grande inspiração também da Conferência de Puebla, para que assim a igreja ela fosse uma presença real dentro do mundo do cárcere, fazendo dessa presença um sinal de esperança na vida dos encarcerados. Tanto que o grande objetivo da pastoral é ser essa voz profética, mas que leve a esperança. Leve a esperança para aqueles que muitas vezes já perderam a esperança, já perderam toda a sua perspectiva de vida, dentro de uma situação na qual é evangélica. Se a gente observar todo o movimento de Jesus de Nazaré, é um movimento no qual eles também fizeram a experiência do encarceramento. Seja Jesus, seus discípulos, depois São Paulo. Então, é uma situação na qual a Sagrada Escritura nos relata e que a igreja, cumprindo o mandato evangélico, e aí a gente pega o próprio aspecto de Mateus 25, estive preso, fosse me visitar, a pastoral ela entra para ser essa voz dentro desse mundo no qual tantas vezes é esquecida pela sociedade. E que ela tem muito a agradecer, aqui de modo especial, no estado de São Paulo, a Dom Paulo Evaristo Guarnes. Ele foi um dos grandes incentivadores do trabalho pastoral no estado de São Paulo. Ele que começou a formar as primeiras equipes de modo legitimado quanto igreja, para que pudesse ter essa legitimidade de ser igreja dentro do cárcere. A pastoral ela não é um trabalho necessariamente de voluntariado, não, ela é essa presença. Cada cárcere, para nós,
cada unidade ela é como se fosse uma paróquia, uma igreja viva, na qual nós vamos usar para anunciar a palavra do Mestre, mas uma palavra do Mestre que leva esperança, mas que também mostra as mazelas da nossa sociedade. Uhum. É, que bom. A gente está também hoje, né? é, as duas pastorais, tanto a pastoral do menor quanto a pastoral carcerária, não à toa estão juntas, porque são duas pastorais que conversam bastante, né? Talvez o tempo nosso aqui não seja suficiente para a gente dar conta da dimensão, da importância das duas pastorais, né? E dos desafios, mas a gente vai fazer aqui um bate-papo que, quem sabe, adoça aí, né? Para que a gente depois possa se debruçar mais. Eu quero também dizer que hoje, né, desde cedo e às 18 horas, a gente estava concentrados também em oração por Dom Pedro Casaldáliga, né? Esse bispo, essa figura importante de espiritualidade que acompanhou muito a gente na nossa caminhada, né? Ele está bem adoentado e a gente está rezando para que ele se recupere. Na nossa caminhada de PJ, né, Marcos? Você fez aí essa lembrança. E acho que tem o tempo para tudo, né? Tem um tempo que você fala que aprendeu comigo e hoje eu aprendo ainda mais contigo. E quero também te agradecer muito pelos momentos em que esteve comigo, nos momentos mais difíceis. E você sabe do que eu estou falando. Então, carinho, né? E a gratidão são por vários motivos, né? Que eu também tenho por você. E te desejo, assim, que você continue sendo esse padre. Até ontem foi o dia do padre. Esse padre, essa pessoa que consiga ter esse olhar misericordioso pelos irmãos e irmãs, que a gente precisa muito. E Dom Pedro, ele nos ensinou isso nessa nossa caminhada de pastoral, né? Então, só para a gente poder também intencionar aqui o nosso momento, que também é uma mística o que a gente vive aqui nessas lives, né? Com certeza. Uhum. Dom Pedro para nós é um ícone vivo, né? Como ele mesmo diz, uma frase muito conhecida, é ser o que se é, falar o que se crê, crer no que se prega, viver no que se proclama até as últimas consequências. E ele é essa prova viver. Vive até as últimas consequências. É alguém que fez uma opção radical de sair da Europa e vir como missionário para o Brasil e nunca mais voltar. E nunca mais voltar. E sempre tendo essa preocupação com o povo de Deus. Com o povo de Deus. Existe aquela historinha clássica, quando ele foi chamado para visitar a de Límina, não é? Que ele ficou anos sem ir. E quando ele foi questionado pela congregação dos bispos, ele falou assim, como eu posso ir, sendo que a demanda do meu povo necessita da minha presença? Não é? Então, mostrando justamente essa igreja que tem que ir ao encontro. Né? Uma igreja, assim, hierárquica, não é? Que corresponde a toda uma estrutura, mas que sabe que o seu núcleo está justamente nos filhos e filhas de Deus, não é? O povo. Esse povo no qual a gente assiste e faz aquele movimento de Jesus de Nazaré, o movimento de ontem, do evangelho de ontem. Olhar e sentir compaixão. Eu acho que essa é a essência das vocações. Olhar o outro e ter compaixão. Perfeito. Essa oportunidade que nós tivemos até quando nós nos conhecemos, padre, naquela semana missionária, nós temos frutos daquela visita até hoje, né? Então, nós temos membros da paróquia, que na época acho que você ainda era seminarista. Sim. Né? Então, nós temos ainda membros ativos daquela paróquia, justamente por conta da semana missionária. Porque esse ativismo, principalmente com o jovem, é muito importante, até para que as pastorais elas se mantenham ativas e renovadas, né? Então, foi muito importante. Até hoje, nós temos frutos, né? Eles fizeram encontros muito louváveis e elogiados até a direção da fundação, porque é o pessoal do EJC, bem animado, tudo, e que a gente chamava até de encontros especiais. Eles foram e até muitos permanecem com a gente. Isso foi muito bacana, muito gratificante. Legal. Eu quero passar umas questões para vocês. Enquanto vocês pensam, eu vou
cumprimentar o povo que está chegando. Então, eu vou deixar daqui a pouco, né, uns minutinhos para a Bruna e para o Marcos, para vocês trazerem para a gente o objetivo da pastoral, quanto tempo vocês estão, né? Os desafios, principalmente, que vocês estão enfrentando neste momento da pandemia, né? Então, vou deixar vocês à vontade para isso. Enquanto isso, eu quero dar boa noite, boas-vindas a Eliane Aparecida dos Santos, a Gemira Abreu, Rita Medeiros, conseguiu, né, Rita? Que bom. A Nilma Moreira, a Ana Lúcia, quem mais que eu estou vendo aqui? A Célia. Tereza Aparecida, Basílico. O Basilício, né? Desculpa. Que é da Diocese de Campo Limpo. Ai, que legal, Diocese de Campo Limpo com a gente. Felipe Fortes, Oswaldo Cristina, Milene Negreiros, o povo aqui do Conselho de Guarulhos presente, o povo de outras dioceses. Obrigada, gente, por nos acompanhar. Então, vão aí pensando as perguntas que vocês têm para essas duas pessoas aqui lindíssimas que estão com a gente. E que, além de lindas, têm um trabalho bastante desafiador, que é isso que eu quero que a Bruna fale um pouquinho para a gente agora. Então, a pastoral do menor, é interessante realmente a gente explicar da origem dela e do tipo de trabalho, né? Muita gente acha que vamos supor, a pastoral carcerária júnior, a pastoral carcerária juvenil, né? E não é bem isso, não é só isso. Ela começou realmente com esse trabalho social, de valorizar e primar pela vida, o bem-estar da criança e do adolescente. Então, ela atua em diversos eixos, diversos segmentos. Um deles é com relação às visitas aos menores que cometeram algum ato infracional. Eles estão privados da liberdade e eles estão dentro de uma unidade da Fundação Casa, né? Então, até tem bastante... são críticas, né, Kátia, com relação ao nome, mas é que esse nome ele veio desde 77, desde a criação, realmente, que ele surgiu o que o Dom Luciano sentiu realmente na época, o que ele pregava com relação à importância do jovem, né? E usava aquele trecho do Evangelho de Marcos, Marcos 9, versículo 37, que é quem acolhe o menor, a mim acolhe, né? Porque ele sempre teve esse brado, essa luta, que o menor, né, ele não é o problema, ele é a solução, né? Então, retrata muito a época que ela foi criada, a origem dela, né? E não é o menor com relação até a parte pejorativa, né, da palavra, mas é da sua pequenez, né? De quanto ele necessita que os olhos da sociedade estejam voltados para eles. E então, assim, ao longo dos anos, ela já criou essa identidade com esse nome, não tem nada a ver com relação ao Código de Menores, aquele estigma bem negativo. E também, assim, isso se solidificou com uma campanha da fraternidade, que foi, assim, talvez, acho que um divisor de águas das campanhas e da atuação da própria igreja, talvez, com a criança e adolescente, que foi... uma campanha de 1987 que justamente tratava disso, o ciclo, né, da marginalização e do ver, julgar e agir, né? Então, nessa campanha da fraternidade, o lema era justamente esse versículo de Marcos: quem acolhe o menor, a mim acolhe. Então, por isso que se manteve realmente com esse nome, com essa nomenclatura. Mas a atuação... desde assim, realmente iniciou no estado de São Paulo, também, né, foi por Dom Paulo Evaristo Arnes, que ele ajudou a difundir isso e foi cruzando as fronteiras. Hoje ela está no Brasil todo, né, e de acordo com a realidade, a necessidade daquela paróquia, daquela comunidade, a forma de atuação.
né? Então, tem sim o acompanhamento do menor infrator no âmbito das unidades da Fundação Casa. Tem também muito trabalho voltado para a área social. A gente tem aqui em São Paulo, mesmo na cidade de Franca, que eles têm escolas, têm creches que atuam como pastoral do menor, é um trabalho também referência no Brasil com relação a isso. E aqui em Guarulhos, os trabalhos iniciaram mais ou menos entre o ano de 2007 e 2008, né? Que com a construção das unidades, que são 3 ali no Jardim Arcília, o Padre Mauro, que à época era pároco da Paróquia São José, juntamente com o Padre Valdocir, que era da Nossa Senhora de Fátima, lá na Aracília, eles passaram a organizar no âmbito da diocese para que eles tivessem, né, autorização, que a diocese tivesse autorização para, como igreja, passar a fazer essas visitas religiosas, que tem um programa que chama PAR, que é Programa de Assistência Religiosa, que todas as denominações religiosas, elas podem efetuar esse cadastro e passar a ter a autorização para fazer as visitas. Então, com muito empenho na época do Padre Mauro, o Padre Valdocir também, ele guarda até hoje, até as reuniões, as atas, os jornaizinhos, assim, que eles participaram para que justamente a nossa igreja tivesse acesso. Então, lá começou com um grupo de jovens da Paróquia São José. Tem aí pessoas que provavelmente muitos conhecem, o Nélio, a Priscila, o Guilherme, a Né, a Nelly. Era um grupo de jovens da Paróquia São José que passou a se organizar e fazer essas visitas. Essas visitas continuam acontecendo até hoje. Aí, nos últimos 4 anos, já depois do Padre Paulo Leandro, hoje o nosso atual assessor também faz aniversário esse mês, o Padre Fábio, que aí com o empenho deles para transformar, né, esse grupo de jovens, que a essa altura não era só da Paróquia São José, já tínhamos jovens de várias paróquias aqui de Guarulhos, e para transformar em pastoral. Então, na verdade, começou um trabalho antes que fosse pastoral, que tinha as características da pastoral, e nos últimos anos deu sequência ao trabalho já com o nome de pastoral. E hoje a gente tem um grupo muito bacana, um pessoal muito comprometido, né? São mais ou menos umas 35 pessoas, às vezes oscila um pouquinho, e eles representam, assim, diversas paróquias aqui. Acho que nós temos mais ou menos umas 12 paróquias representadas por eles. Um pessoal bem comprometido, que realmente, assim, veste a camisa, literalmente, da pastoral, que está sempre presente. A gente tem as escalas de visitas, que as visitas são semanais. Então, toda semana tem visita nas unidades. Aí a gente tem os grupos, que são responsáveis por cada unidade, e aí, de acordo com o cadastro, eles fazem parte, né, dessas visitas. E, assim, os encontros, a gente tem as catequeses, os temas que a gente foi organizando e articulando com os padres ao longo do tempo. Nos últimos anos também a gente teve um reforço bem significativo do seminarista do Bruno, o Bruno Batista. Ele nos ajuda muito nessa parte da mística, né? Até tem uma palavra que eu brinco muito com ele, que ele é o nosso querigmático, para organizar essas catequeses que a gente leva. A gente tem mais ou menos 1h30, né, os encontros. E, na medida do possível, dentro de um cronograma anual que a gente prepara, tem também celebrações, tem os que a gente chama dos encontros especiais, que já foi essa galera aí que o Padre Marco já levou, que a gente acaba tendo mais tempo, que aí pode ter músicos, testemunhos, né? A gente tenta organizar o pessoal de acordo com o que vai ser apresentado, às vezes algum tipo de teatro, uma roda de conversa. E a gente muitas vezes também auxilia eles no programa que eles têm anual dentro das unidades, né? Então, Dia das Mães, festa junina, muitas vezes também nas férias, porque eles têm lá o ensino regular, né? O ensino fundamental e médio que tem nas escolas, eles têm também, e tem ensino técnico. Então, nas férias, eles vão ficando com mais tempo. Então, muitas vezes, a gente leva um pessoal também para palestra, leva psicólogos, os padres, né?
a gente tem um projeto que chama Roda de Conversa com os Padres, que uma vez por mês vai um dos padres, né, conversar com eles. É muito bacana, bem produtivo. E o bispo esteve lá o ano passado, também foi um sucesso. Esse ano a gente tinha a agenda completa, e infelizmente deu, né? Paralisou, suspendeu as visitas, mas tem tudo para seguir adiante. É muito importante também, é um trabalho do leigo, mas é fundamental também a presença do nosso sacerdote. Então, assim, eles se interessam bastante pelo que é, como é ser padre, como que é, tem todo tipo de pergunta, desde aquelas que quanto tempo o padre está sem beijar, até outras coisas assim, bem mais íntimas, digamos assim. Mas é um bate-papo bem produtivo, né? O padre Fábio também participa bastante com a gente, tem umas unidades bem engajadas, eles fazem, às vezes, a cada 2, 3 meses, os encontros ecumênicos, que são fantásticos. Então, vamos representantes das denominações religiosas cadastradas na unidade e conversa, é um bate-papo muito legal, né? E assim, até para eles entenderem que nós todos, independente da religião, falamos a mesma língua, é a língua da valorização da vida, né? Do amor, do respeito ao próximo. Então, isso também é sempre bem produtivo. E todo ano a gente tenta, né, trazer outras pessoas, renovar os cadastros, porque às vezes assim a gente fala, é só uma vez por mês, de acordo com a escala para o pessoal estar indo fazer a visita. Mas às vezes, justo naquele final de semana, que é daquela equipe, não consegue, né, se fazer presente. Às vezes a gente tem falha na visita por conta disso. Então, quanto maior for a equipe, além de nós termos mais frequência, mais assim, com a criatividade, né, o testemunho de cada um, né, de cada agente pastoral, isso também é muito importante. Então, hoje, assim, esse convite, eu acho que a gente buscou, toda a equipe, assim, nós comemoramos muito, até para ser uma forma de cada vez divulgar mais a pastoral, né? É um ambiente super tranquilo, a gente sempre fala, assim, é como se você estivesse entrando numa escola, né? É Você isso está que a gente... falando de, Bruna, você está falando de divulgação, a Fernanda está falando aqui, né, que a pastoral do menor precisa ser mais divulgada, que ela não conhecia, né? E tem muitas pessoas que não conhecem. É um dos objetivos da gente estar aqui, né? Divulgar um pouquinho também, né? É, você quer ainda acrescentar, né, nessa parte, Bruna? É que eu quis também pegar a emenda aqui da fala da Fernanda. Não, então, essa parte da divulgação, vão cartas, às vezes, para os padres, material para colocar no mural, né, para fazer convite. Na Folha Diocesana, geralmente a gente coloca também para fazer uma reunião, às vezes para apresentar a pastoral, para participar, para entender um pouco de como ela funciona, né? E só para concluir essa parte da visita, é realmente um ambiente muito tranquilo, né? Eu faço essas visitas há mais de 10 anos. Eu já fui assim, sou mãe de 3 filhos, então durante esses 10 anos eu fui fazer as visitas de gestante, né? Então fui no curso da gestação e realmente assim, o carinho que eles têm, o respeito por nós, né? E a credibilidade que ao longo dos anos a nossa igreja conquistou também. Porque sempre o que nos falam, em especial da Igreja Católica, é que a gente não vai lá para falar, de repente, que eles são coitadinhos, tadinhos, injustiçados. Não é isso, não é passar a mão na cabeça de ninguém. Ao contrário, é dizer que aquilo é fruto, né? É a colheita deles, do que eles semearam. Porém, a gente, assim, tenta demonstrar que há oportunidades, há outros caminhos a seguir, né? Então, isso é fundamental. Então, em nenhum momento a gente tenta tirar a responsabilidade deles, né? Que não foram eles, foi o inimigo, não. Então, até nas próprias catequeses, né, para ir tentando demonstrar como o amor de Deus é grande por nós, né, valorizando a vida deles, as oportunidades, para eles terem, né, um discernimento do que escolher, né? Como fazer melhores escolhas para a vida deles. Ok. Ok, Bruna. Quero passar para o Marcos, depois a gente vai voltar com a Bruna.
E enquanto isso, também quero dar as boas-vindas para a Eunice Souza, a Ivone, a Fernanda, a Bia Lima, o Luiz José, a Valéria. Obrigada por vocês estarem conosco. Tem mesmo tempinho aí para o Padre Marcos falar, então, Tudo bem, a questão da pastoral carcerária. ótimo. Então, como falávamos na introdução geral, a pastoral hoje ela está organizada a nível nacional, né? Então, a sua estrutura ela respeita a estrutura da própria igreja. Então, nós temos coordenação nacional, das sub-regiões, do regional, e assim sucessivamente até chegar às nossas comunidades. Então, a pastoral carcerária nacional, como ela em todas as instâncias tem essa preocupação de ser a presença da igreja no mundo do cárcere, e ela acaba sendo essa grande responsável de, seja assistir e acompanhar os processos que acontecem em todo o nosso país, porque de cada região também as políticas públicas em questão do encarcerado, ela vai também mudando, mas também ela fica de perto para acompanhar os processos de políticas públicas que são desenvolvidas ao longo do tempo a nível nacional. Então, ela acaba se tornando essa responsável de estar mais perto daquilo que atinge a todos. E a pastoral em si, ela cria uma estrutura de assistidos que não só parte só do encarcerado, mas também ela é assistida em todos os âmbitos, desde a sua família, porque diante de toda uma situação de cárcere, os mais atingidos são os familiares. Uma questão também que a pastoral se preocupa muito é assistir a questão dos próprios funcionários das unidades prisionais que vivem sob tensão, e então a pastoral ela tem esse papel singular de também ser uma presença da igreja para esses que têm que ganhar o pão de cada dia, mas dentro de uma situação de alta tensão, muitas vezes. Então, a pastoral ela sempre vai querer ver o todo, para que assim as coisas possam andar de maneira ordenada. Uma característica da pastoral, e aí vai muito de encontro com o que a Bruna dizia, às vezes a gente pensa que a pastoral do menor, a pastoral carcerária, é um grupo que vai lá para falar que as pessoas são inocentes. Não é isso. A grande missão da pastoral é ser uma luz de esperança. Não tem mais nada indigno do que uma pessoa que perde a sua liberdade. A pessoa que perde a sua liberdade, ela perde aquilo que é fundamental, que é o livre-arbítrio, de ir e vir. Então, a primeira característica do ser humano é justamente desacreditar de tudo. Então, até uma experiência que eu costumo falar para o pessoal é a diferença da gente encontrar uma pessoa numa prisão provisória e depois de um tempo encontrar ela já na penitenciária, já julgada e condenada. E nas grandes partes das vezes, quando a pastoral se depara com o Antônio, que acabou de ser preso, ele é uma pessoa que tem sentimentos, ele chora, ele pergunta sobre a família, ele pede que a pastoral pudesse auxiliar, pudesse mandar algo para que ele pudesse ler, passar o tempo. Isso é uma situação. Depois de alguns meses, quando o pastoral acaba o encontrando novamente, mas agora não na prisão provisória, mas já naquela que ele já vai ser condenado, já vai ficar 10 anos, 20 anos, ele já é uma pessoa totalmente diferente. Ele é uma pessoa fria, uma pessoa que realmente perdeu o brilho dos olhos. E qual é o pano de fundo disso? É uma pessoa que perdeu a esperança. Né? Porque até então ele tinha esperança, tirando até os méritos ser culpado ou inocente, mas tinha a esperança da liberdade. Uma vez que ele perde essa liberdade e ele tem essa consciência, todas as perspectivas de vida, elas se encerram. E aí a pastoral ele tem esse papel, né, de mostrar que não, que mediante mesmo aquele longo processo que irá cumprir, ele pode manter a esperança dentro de si. E que se dá na dignidade humana. Né? Então, a dignidade, aquilo que ele tem direito, quanto encarcerado. Então, direito à saúde, direito à alimentação, né? Direito à visita da família. Então, tudo aquilo que implica
na dignidade do homem, dentro do mundo do cárcere, a pastoral carcerária ela vai impulsionar a sua voz profética, para que assim ele possa ter vida e vida em abundância. Às vezes nós temos muita a impressão e queremos, né? Às vezes as pessoas elas querem isso, que o cárcere seja um lugar de morte. Não, o cárcere ele é um lugar de vida e deve ser mantido através da conservação da dignidade do homem. Né? Isso é fundamental, que a gente possa ter essa compreensão, porque acaba criando um sistema no qual se torna um espaço dos excluídos. Eu costumo falar muito isso, que nós que também estamos aqui, do lado de fora, mas que também sofremos várias mazelas de políticas públicas, às vezes a gente também exclui eles. E eles fazem parte, né? Fazem parte da sociedade. Lógico, muitos cometeram um crime e agora pagam uma pena, mas a sua vida e a sua dignidade ela deve ser mantida. Né? Ela deve ser mantida. Para quê? Até mesmo para que a gente possa, quanto sociedade, quanto pastoral, chegar àquilo que a gente acredita ideal. O homem, a mulher encarcerada, ele possa voltar à sociedade. E voltando à sociedade, ter as oportunidades devidas, para que assim ele possa viver com dignidade. Então, a pastoral ela vai priorizar muito esse âmbito da dignidade humana e sempre resgatando esta esperança. No âmbito diocesano, nós somos organizados de modo diocesano. Como assim? Nós não temos núcleos, pequenos grupos nas paróquias. Então, a pastoral, ela se reúne como um todo, sempre uma vez por mês, até então, antes de toda a questão do isolamento social, e ali a gente agrega as pessoas de várias paróquias. Hoje chega a ter membros de 15 paróquias de nossa diocese. E também trabalhamos nessa questão muito semelhante à pastoral do menor. São equipes, a nossa visita, diferentemente da pastoral do menor, elas são quinzenais, porque elas vão variar. Hoje, em Guarulhos, nós temos 4 unidades prisionais, que são 2 CDPs e 2 presídios, o Adriano Marrei e o Parada Neto. Então, nessa dinâmica quinzenal, quando nós estamos em um presídio, estamos em outro. Outra equipe, durante a semana, vai até os CDPs, para fazer esse trabalho de evangelização. E que vai ser muito diverso. Vai depender muito de cada unidade prisional. Dá um exemplo. No CDPs, a gente faz aquilo que a gente chama de querigma. Chegamos lá, juntamos o grupo de encarcerados e ali a gente transmite a palavra de Deus. Tem aquele primeiro contato, porque como se trata de uma unidade provisória, então muitos ali estão há uma semana, há um mês, 3 meses. Então tem todo aquele choque de estar preso. Então a pastoral ela acaba sendo esse aconchego, essa palavra de esperança na vida desses irmãos. Diferentemente das unidades prisionais. Então, no Parada Neto e no Adriano Marrei. No Parada Neto, nós fizemos um processo de realmente iniciação cristã, de se criar comunidades. Então, por volta do ano de 2010, nós tivemos a oportunidade de começar um trabalho legal no Parada Neto, que foi um processo tão semelhante ao que nós estamos fazendo aqui nas comunidades, que é da iniciação cristã. Então, formamos um grupo de catequese em que, no período de 3 anos, eles receberam os sacramentos. Qual foi o grande resultado disso? A formação de comunidades. Então, formaram comunidades dentro da unidade prisional. E que tem dinâmica de comunidade realmente. Então, algo que nós fazíamos, e até é uma oportunidade legal que nós estamos aqui, era muito comum as pessoas doarem liturgias diárias, mas eles doavam quais? As anteriores. Então, acabou o mês de julho, então eu vou lá e dou para a pastoral carcerária, porque pastoral dá para o irmão encarcerado. E ali ele fazia uma leitura de passatempo. Quando a gente começa a fazer um processo de formação de comunidades, eles começam a reclamar. Falam assim, padre, você não tem um atual?
Não tem um que esteja de acordo com o tempo que nós estamos vivendo? E aí a gente começa a perceber que eles estão em sintonia com a própria igreja. Então, era muito comum a gente estar celebrando o advento e eles estarem lendo coisas da quaresma. E quando a gente vai formando essas comunidades, eles vão formando esse polo religioso dentro da instituição prisional. E algo que é muito bacana, eles vão montando essa estrutura de tal modo que vai criando uma característica de comunidades. Então, eles chegam e falam assim, padre, nessa semana nós fizemos via sacra, né? E cada cela é uma estação. É comunidade. Uma comunidade que dentro daquele sistema, né, que é um sistema, como eu dizia, que não gera, muitas vezes, esperança, eles se tornam esperança, se tornam um referencial, se tornam uma presença de Cristo. Outras vezes falam, padre, nós estamos querendo montar um grupo do Terço dos Homens. Eu falo, só tem homem aqui mesmo, só poderia ser Terço dos Homens mesmo, não é? Então, a gente vai criando uma relação, uma sintonia tão legal, mas a partir do quê? A partir do momento que a gente cria essa consciência, que eu sou igreja e ele também é igreja. Eu não sou um colonizador, eu não estou indo lá colonizar o preso. Eu estou indo lá fazer um trabalho de evangelização, no qual, diante disso, ele também vai perceber as mazelas da unidade prisional. Então, se diante de uma rodízio, que nós tivemos a crise da água em São Paulo, as unidades prisionais são as primeiras que se corta a água, ele tem a sensibilidade de parar e falar assim, padre, mas por quê? Aqui é o primeiro lugar. Porque os nossos shoppings não falta água, mas na unidade prisional falta. É diante dessa relação de comunidade que eles vão percebendo as necessidades de se criar grupos organizados. Por que a gente pega uma marmitex terceirizada, sendo que nós temos uma cozinha industrial dentro da unidade prisional? Nós não podemos, os presos mesmo, se organizar, criar movimentos para que possa também ajudá-lo a cada vez mais se inserir novamente na sociedade? Então, o movimento evangélico, o movimento do Evangelho de Jesus Cristo, ele vai criando o senso crítico. Esse senso crítico para que o preso ele possa não ver ele ali como alguém perdido no ocaso, mas alguém que possa gerar e também oferecer ao outro uma dignidade, dentro da proposta desse mundo do cárcere, que vai de encontro com a questão da luz do mundo e sal da terra. Né? O preso ele vai compreendendo essa sua missão de ser uma luz do mundo e sal da terra, e que aí a pastoral tem como dever ser esse suporte. Se o preso não pode estar em alguns espaços para ser essa voz, a pastoral ela pode ser, mas sempre pensando na vida e na dignidade do encarcerado. E dentro desse... Quer falar? Dentro desse contexto... Não, é porque você tá falando, e aí você está fazendo essa... passando essa experiência interna, e as pessoas estão perguntando aqui, porque aí parece que tem aí essa sensibilização, esse despertar político também, porque você começa a perceber sua realidade, né? Acho que tanto para você quanto para a Bruna, e aí você pode concluir e responder também, porque aí as pessoas estão aqui, né, bastante interessadas no assunto, e aí a pergunta é, como que as pastorais, elas estão conseguindo interferir politicamente, né, nas políticas públicas com relação à situação dessas pessoas, né, se há um acompanhamento das famílias pós-internação, tanto para um quanto para outro, né, e também tem uma pergunta da Rita se tem conhecimento como que está a questão do cárcere feminino. E eu acho que depois a Bruna é interessante falar, porque o Marcos fez um pouquinho o panorama aí dos presídios, né, Marcos? Se tiver mais para acrescentar, é interessante. As unidades da Fundação de Guarulhos, né, Bruna? Para saber onde fica, eu acho que é importante também a gente publicizar. Então, aí acho que o Marcos concluir também, emendar, e a Bruna também trazer isso. Então, pode continuar? Pode. Então, a Pastoral de Guarulhos, trazendo já um contexto histórico que a Bruna também trouxe, que eu acho interessante, ela deve muito também a essa questão do Padre Ubaldo, Padre Mário,
Eles que foram os grandes incentivadores. E que acabou tendo como sucessor o próprio padre Valdocir, que tem um trabalho excelente na pastoral. Hoje ele não é mais assessor, eu fiquei assessor no lugar dele, mas é alguém muito ativo na pastoral. É muito ativo. Não é um braço direito, é um braço direito, esquerda, perna. É alguém que a gente, quanto estrutura eclesial, ele colabora muito, muito mesmo. E que foi o grande cara que me colocou dentro da pastoral. Dentro de uma experiência de ir para o seminário, em 2010, eu faço uma opção de sair das estruturas de pastoral de juventude. Para quê? Para abrir o leque, para conseguir abrir o leque durante o período formativo. E é durante esse período que o padre Valdocir fala, olha, já que você não está atuando ali, então vem atuar aqui, na pastoral. E aí foi quando, em 2012, eu fui, e estou aí até hoje, chegando aos 8 anos de pastoral carcerária. Algo que aí a Kátia, ela respondia, ela perguntava, que é assim, a primeira demanda que se tem na questão das famílias é a questão das necessidades básicas. Então, o alimento, a questão de ajudar a pessoa a compreender os processos. Então, muitas pessoas, quando alguém, um parente, ele é encarcerado, perde o contato, as pessoas acham que a pessoa está morta. Procura em todos os lugares, menos no presídio. Então, a pastoral ela vai auxiliando ela também nesse aspecto. A partir dessa sua realidade, agora você precisa fazer isso, você precisa procurar aquilo, você precisa correr atrás, sabe? Então, ela vai auxiliando a família a se compreender dentro dessa nova realidade que ela acabou entrando. E, se for necessário, está auxiliando. Por que não? Se é uma família que necessita de um alimento, a pastoral ela tem os seus meios para que esse alimento possa chegar até a pessoa. Nós temos um grande número de voluntários. E são voluntários que eu falo que são da pastoral carcerária. Porque muitas vezes pensamos que ser membro da pastoral carcerária é simplesmente estar dentro do presídio. Não. Você pode ser um membro da pastoral carcerária e você ser um colaborador. Nós temos pessoas que são advogados que ajudam a gente a compreender alguns processos dentro da pastoral e que não fazem visita, mas são membros da pastoral. Pessoas que conseguem ter uma rede de comunicação com outros órgãos, outros grupos que também pensam no mundo do cárcere. Então, eles também são membros da pastoral carcerária. E assim nós vamos trabalhando a nossa caminhada quanto pastoral. Só para fechar, a Kátia ela dizia aquela questão dos acessos. Existe uma pastoral carcerária um pouco antes da pandemia e existe uma agora. Por quê? Porque, assim, a pastoral ela está totalmente ligada à SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Então, toda a nossa ligação, todo o nosso registro é na SAP. O que isso significa? Que a pastoral, no modo de acesso à unidade prisional, ela está ligada ao governo estadual. E, diante de tantas questões que a gente pode levantar, mas que não é o momento, uma coisa, o atual governador, ele nunca mentiu. Até mesmo como promessa de campanha, que seria o endurecimento dos grupos de direitos humanos, todos os grupos que tivessem alguma visão de assistência aos encarcerados. Ele nunca mentiu. Foi uma promessa de campanha, na qual ele foi eleito e prometeu. E cumpriu. Então, o que acontece hoje na estrutura? Hoje, o acesso às unidades prisionais dentro do estado de São Paulo, elas estão hiper megas limitadas. Então, existe, a Bruna talvez saiba o que é, porque acredito que a estrutura das fundações casas também é isso. Então, se antes nós íamos até o raio é o pátio, é onde ficam os encarcerados. Se a gente ir até lá, agora a gente só fica até a gaiola. A gaiola é um subespaço antes de você entrar no raio. Então, todo mundo se concentra na grade
e ali você faz o trabalho da pastoral acontecer. Mas ali na gaiola é o lugar de movimento. Então, entra jumbo, sai jumbo, entra palmita, é funcionário. Então, assim, o trabalho da pastoral cai por terra. Cai por terra. Porque... E com o modelo T40, né, Bruna, acontece isso também? Essa limitação de acesso que o Marcos está falando? Assim, aqui em Guarulhos, lá no início, nós tínhamos até uma certa resistência, né? Dependia muito da direção da unidade, né? O que nós já tivemos, assim, foi poder estar em contato com um número maior de adolescentes. Hoje, eles falam por questões de segurança, tem algumas unidades que a gente encontra com eles, apesar da visita ser semanal, a gente só encontra com eles quinzenalmente, porque uma semana desce um lado, outra semana desce o outro lado. Mas nós ficamos em salas, né? São as salas de aula, que eles têm aula durante a semana, e nós usamos essas salas. Nós já usamos quadra, nós já usamos sala de vídeo, né? E esse contato direto a gente tem sim, né? Isso não foi alterado. Teve uma alteração aí no último ano da portaria que regulamenta o programa de assistência religiosa, que, como o padre falou, é um direito deles, é previsto na Constituição Federal a assistência religiosa àqueles privados da liberdade. Então, não é porque é a Igreja Católica, não é porque é a Igreja Evangélica, não é porque o diretor é bonzinho. Ele tem que proporcionar isso, é um direito deles, né? Então, essas limitações, assim, com relação ao que nós levamos. Antes a gente conseguia fazer eventos, assim, já fizemos eventos com 20 convidados, monta quase que uma banda, 3, 4 instrumentos, várias pessoas para dar testemunho, isso ficava mais dinâmico, mais animado, né? Hoje a gente tem uma limitação. Então, até quando é encontro especial, que a gente chama, que são eventos, a gente leva 11, 12 pessoas, não consegue levar mais, né? Nós fazíamos muitas vezes, assim, atividades com eles, dinâmicas que a gente usava um doce, a gente levava um chocolate, alguma coisa assim comestível, até lembrancinhas, às vezes a gente já fez de final de ano, uma vez a gente fez na São José, 200 e tantos cupcakes, e que foi fazer a parte do encontro e nós distribuímos. Hoje a gente já não pode mais levar nada comestível. Então, assim, o material está um pouco mais limitado com relação a isso. Até com relação ao material, nós temos em cada unidade uma caixa de material, que tem o básico. Crucifixo, vela, toalha, uma florzinha, assim, para a gente fazer ambientação, e aí folhas, e tudo isso a gente consegue usar. Então, a gente chega, pede a nossa caixa, separa o material, separa as bíblias, e vai para as salas que eles vão participar com a gente. Mas, assim, é como se fosse um corredor mesmo de uma escola. E, às vezes, simultaneamente, em outra sala, tá tocando uma música muito alta, eles estão jogando dominó, ping-pong. Às vezes, é a hora da queixa, que é a hora que vai conversar com a enfermeira. Às vezes, é a hora do corte de cabelo. Então, às vezes, tem, assim, no nosso horário, alguma outra atividade. E a justificativa da unidade é que a atividade religiosa, ela não é obrigatória a participação, né? Então, assim, naquele horário, eles também têm que ter alguma outra atividade para aqueles que não quiserem participar. Então, a justificativa acaba sendo essa. Mas nós temos contato sim, até nas salas que eles estão fazendo outra atividade, a gente pode ir na porta, fazer o convite, né, para eles ficarem na outra sala conosco e participar. Até aproveitando que o padre falou dessa diferença das unidades, aqui são 3 unidades. No início tinham 2 unidades masculinas e uma feminina. Eu acho que já deve ter uns 4, 5 anos que não tem mais a feminina. As meninas vão para o Brás ou alguma outra unidade próxima. E as 3 unidades são masculinas. Aí uma ficou como provisório, né? Que seria esses que acabaram de entrar, eles estão aguardando a audiência, e essa dinâmica, como o padre falou também, essa esperança, porque ainda não teve audiência. Então, até a equipe que vai nessa casa, eles sentem bastante diferença das outras, porque já são os que já estão com a internação definitiva, estão aguardando, mas assim, eles vão ficando ao longo dos meses, já sabe que não depende mais realmente de uma decisão judicial, porque já tem essa decisão, a decisão é a internação.
Então, é bem semelhante, porque eles já perderam realmente mais a esperança. É mais difícil da gente conseguir conversar, né? O número de participantes sempre é menor, né? Mas, assim, também eu acho que são as casas que a gente teve mais encontros, assim, que marcaram mesmo, que a gente carrega para sempre, assim, com a gente, né? Porque ao longo dos encontros, ao longo das semanas que a gente vai se conhecendo e conversando, o despertar deles, né? A gente vê, assim, a extrema carência, não só financeira, mas a carência afetiva, né? É a falta de ter uma pessoa, assim, na minha família a gente fala muito de esbarro, né? Que a gente leva uma bronca, é um esbarro. Ah, tomou um esbarro. Então, muitas vezes faltou isso, né? Faltou ter alguém lá para dar um direcionamento, dar um esbarro, um chacoalhão para a pessoa ali conseguir, né, entrar na linha. Então, a gente sente, assim, eles vão se identificando muito com a gente, assim, essa questão maternal mesmo. Eles gostam muito que eu fale dos meus filhos, o que meus filhos fazem, o que deixo de fazer, o que eu fiz com eles. E até, assim, falando como mãe, um dos encontros, assim, mais marcantes para mim foi um encontro que a gente fez com as mães num determinado, uma semana do Dia das Mães. Nós levamos umas meninas que são representantes, né, de cosméticos, da Mary Kay, e aí eles tinham que fazer, a gente tentando recordar, assim, a primeira infância, então eles tinham que usar, né, aqueles produtos, fazer no rosto, nas mãos das mães, meio que relembrando como que elas cuidaram deles no início, trocando fralda, limpando o bumbum. Até no começo eles começavam assim, né, com aquela coisa, aquela mão pesada, e depois, né, foram conseguindo, assim, demonstrar esse carinho, esse afeto, né, com as mães. E foi muito, muito emocionante, porque aí eles foram, né, engrenaram, adoraram fazer, foram muitas turmas, a gente foi revezando, depois eles querendo fazer de novo. Mas, assim, no final, além deles ficarem muito gratos pela oportunidade, né, da gente estar ali com a mãe deles, fazendo alguma coisa para eles, tudo, teve sorteio e tal. Mas, assim, o momento com as mães, só com as mães, me marcou demais. Porque, assim, depois da gente conversando, eu também falando, né, eu levei fotos dos meus filhos, falei sobre os meus filhos. As outras meninas que entraram também, que era já mãe, falou também dos seus filhos. E principalmente a gente foi falando assim para elas do tempo que nós fazemos as visitas, do carinho que a gente tem por eles, de como eles são carinhosos, como eles nos respeitam, e principalmente que nós acreditamos muito neles, né? Nós confiamos e acreditamos neles. Então, assim, elas se emocionaram demais. A gente percebeu que, assim, só falam mal dos filhos delas, sempre. Eu acho que até nem elas acreditam mais nos filhos, né? Então, você fala elas porque a presença das mulheres são maiores nesses espaços, né? Não só porque é o Dia das Mães, né? E acho que na questão carcerária também, né? É que esse evento era um evento para as mães. Tinha algumas avós, mas a maioria eram mães. E, assim, de você ouvir, porque é muito gostoso você ouvir falar bem do seu filho, né? Até, às vezes, a gente fala mal deles, mas se alguém falar mal, a gente não gosta muito. A gente gosta muito de ouvir falar bem. Então, nesse momento que elas ouviram falar bem dos filhos delas, elas se emocionaram muito. Porque nem elas acreditam, nem elas confiam mais nos filhos. E só ouvem falar muito mal deles, né? Então, isso foi um momento muito marcante e gratificante, porque também acender essa luz para a família, né? Que é importante, porque eles vêm de uma realidade que muitas vezes, assim, o pai já está preso, a mãe também. Às vezes a mãe foi presa, mas meio que fazia parte ali daquela correria, como eles mesmos falam, né? Então, eles não tiveram, eles não tinham, não conheciam outro caminho. O caminho que fazia parte da vida deles era esse. Principalmente aqueles que a maioria dos que estão lá é com relação ao tráfico. Então, o tráfico, ele traz o sustento, ele traz a moradia, ele traz, às vezes, a dignidade que não se tem, né? E tem mães que realmente vivem dos filhos que fazem parte do tráfico. Então, para eles saírem fora dessa sintonia, desse meio, trilhar um outro caminho, é complicado, né? É bem difícil sinalizar isso
que está, às vezes, enraizado. É o mundo que eles conhecem. Muita gente conversando, eles mal conhecem o centro de Guarulhos. Eles cresceram ali naquele local, enraizou ali, e só o que eles conhecem é aquela realidade, né? A gente costuma dizer que, assim, que não é uma escolha, é a única coisa que há, né? Infelizmente, que é o que chega. Gente, tem algumas questões aí que é importante, né, da gente poder pensar, que é essa questão da interferência, né, o quanto as pastorais conseguem dialogar com os governos para a questão das políticas públicas, né, que são as perguntas que as pessoas estão fazendo, além de parabenizar cada um de vocês e tudo mais. Eu acho que a gente não pode deixar, né, no caso da Pastoral do Menor, né, a gente já fez as provocações, 30 anos de ECA, né, e ainda Pastoral de Menor, tanto você quanto o Marcos, eu estou chamando o tempo todo de Marcos, o Padre Marcos, mas a gente tinha uma... já vem de outros tempos, né, e agora que eu estou aqui, né, mas assim... Vou te mandar para a Santa Inquisição, hein? Eu acho que perguntas, o que perguntaram, que eu acho que da fundação, que eu não respondi. Então, não só para você, mas com o Marcos também, as perguntas são, né, se existe um trabalho pós as internações, né, e aí eu vou usar a internação para os dois, e o quanto vocês conseguem contribuir para as políticas públicas, né, porque acontece após internação, existe algo assim que possa ainda continuar dando algum tipo de apoio ou assistência, né? E aí eu estava falando também, Bruna, né? Eu vou passar para o Marcos, depois eu vou para a Bruna. Umas coisas que vocês já falaram das questões das religiões, né? A Igreja Católica não é uma, não é a única, tem os protestantes. Eu acho que falta ainda a pastoral, talvez a pastoral afro, né? Mas as religiões de matriz africana. E quando eu estava falando da questão da provocação, são 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, né, que rompe com o Código de Menores e tudo mais, e vem aí dar esse outro olhar para a questão da internação de adolescentes. Por isso eu digo ainda Pastoral do Menor, e vocês estavam trazendo, né, mas é importante a gente sempre firmar isso, né. Mas aí, Marcos, como que é essa questão? Existe um pós-trabalho? É difícil? Consegue dialogar para se pensar políticas públicas? Até mesmo antes, você tinha me feito uma pergunta que é muito rápida de responder, quando se fala dos presídios femininos. Né? Presídio feminino em Guarulhos não se tem. Então, assim, eu nem quero entrar no mérito de falar da unidade que é mais próxima, que é a unidade de Santana. Lá, quem acompanha é a pastoral carcerária da Arquidiocese de São Paulo, né? Na qual eu também acompanho o trabalho quanto coordenação da sub-região, mas não quero entrar nesses méritos contra o Diocese de Guarulhos, porque no nosso município nós não temos unidade prisional feminina. As mais próximas ou Santana ou a provisória de São Miguel Paulista. Então, são essas duas que nós temos. Quanto à questão do pós-vivência no cárcere, não é? O egresso, existe duas questões que eu acho fundamentais. Primeiramente, até mesmo para os que estão nos acompanhando. A primeira reflexão é, você, não é, que está nos acompanhando agora, você colocaria novamente no campo de trabalho alguém que chegasse com um currículo e falasse que estava encarcerado? É a primeira questão. Né? A primeira questão que se discute é essa, porque a pastoral, através das suas instâncias, logicamente que ela pensa em inserir novamente o irmão encarcerado na sociedade. Mas ela necessita também da abertura da sociedade. Né? Da sociedade. Então, é aquela velha história que conversávamos. Né? Todo mundo fala que precisa ter mais unidade prisional. Mas ninguém quer no seu bairro. Ninguém quer na sua cidade. Todo mundo fala que o preso tem que estar próximo da família. Mas ninguém quer um presídio na esquina. Por quê? Porque a sociedade, ela não cria essa consciência que aquele que está encarcerado ou interno, nós temos que procurar vias para colocá-lo ele novamente na sociedade, com seus direitos e com seus deveres. Né? Então, quando se trata de um processo para trazer a pessoa novamente para a sua
convivência ali natural, a gente também tem que pensar nessa maturidade e nessa conversão de mentalidade da sociedade. Que acha muito bonito o trabalho da pastoral carcerária, acha muito bonito o trabalho da pastoral do menor, mas ninguém se mete as caras. Ninguém. Fala assim, tanto que eu costumo dizer para os membros, quando vão para pastoral, eu falo assim, você sabe que isso é um trabalho sem ibope, não é? Não é um trabalho que você vai chegar em casa, no final da tarde, e vai falar assim, a sua mãe vai perguntar, onde você estava, filho? Estava lá na cadeia. Então, você é louco? Você é louco? É isso que as pessoas vão falar. As pessoas não vão falar, legal, parabéns. As pessoas não vão falar isso. Mas o problema estão em nós? Não, não estão em nós. Estão na mentalidade das pessoas, que acabam se embebedando de um sistema, de mídias sociais, que só bate, que só fala que o ser humano não presta, que o ser humano não tem jeito, que o ser humano tem que morrer mesmo. E aí a gente vai criando essa mentalidade, que infelizmente a gente encontra até dentro das comunidades. Até dentro das comunidades. As pessoas acham lindo, As pessoas acham lindo o trabalho, mas querer abraçar é outra questão. Então, nesse âmbito eclesial, eu acho que a gente precisa dar esse passo. As comunidades precisam dar esse passo, que é fundamental. Uma menina dizia assim, que não conhecia o trabalho da pastoral carcerária, da pastoral do menor, perdão. Mas até quando as nossas comunidades têm interesse? Porque quando a gente vai fazer alguma homenagem, alguém não questiona. Mas não está faltando pastoral do menor aqui? Está faltando pastoral carcerária nas comunidades? Então, a gente necessita fazer aquele movimento que o Papa Francisco diz, da conversão pastoral. E a conversão pastoral, ela se dá nesse mandato evangélico, de ir aquele que está na margem. O encarcerado, sem roupa, o que tem sede, o que está doente, e que nós precisamos dar esses passos significativos. Quanto já esse diálogo com o Estado, existem vários projetos. Existem vários projetos. Um que eu quero destacar, mas que é dentro do cárcere, não fora, que é a questão assim, da saúde do preso. Então, nós sabemos, se a gente que estamos aqui fora, a gente reclama da saúde, agora imagine o encarcerado. Como é a vida dele? Então, já há 3 anos existe um hospital dentro do cárcere, que é uma parceria com as irmãs de Santa Marcelina, com a Diocese de São Miguel Paulista e a Diocese de Guarulhos. Então, a cada 3 meses, um grupo de médicos vão até a unidade prisional. Nesse caso, a unidade Adriano Marrei. E lá eles fazem um grande mutirão de exames, consultas, para, aliviar essa grande demanda que existe. Então, nós vamos nos relacionando com esses grupos, com essas parcerias. Quando se trata das instâncias do Estado, do município, vai variar muito, varia muito de cada governo, de cada administração. Então, nós temos cidades no Brasil que a relação é fantástica. O trabalho, depois como trazer novamente esse cidadão ali para a convivência do dia a dia, mas nós temos outras que não, e que é algo oportuno, até mesmo porque nós estamos em ano eleitoral, não é? Então, eu acho que é uma demanda que os futuros prefeitos ou prefeitas pode levantar. Qual a política pública da cidade para com os encarcerados, na Fundação Casa? Com os encarcerados nos presídios masculinos que nós temos? Eu acho que é uma pauta pertinente e que o município ele deve ter uma total participação dentro de uma secretaria própria que trabalha essa temática. E por que não trabalha? Porque muitas vezes não dá ibope. Entendeu? A grande questão é essa. Se vamos dizer assim, como disse, se o cidadão de bem, Se o cidadão de bem não quer saber do preso, para eles é um favor que faz. Para as instâncias públicas é um favor que faz. Porque aí é mais um motivo para eles não quererem assistir daquilo que é próprio de cada governo. Então, eu acho que necessita fazer essa ponte. E sabe que o trabalho, por fim, o trabalho da pastoral carcerária, quanto do menor, quanto qualquer trabalho de pastoral social, é o quê? É o que eu costumo dizer. Às vezes as pessoas ficam assustadas. Mas o nosso sonho é que acabe tudo isso.
O nosso sonho é que um dia não tenha pastoral carcerária, não tenha pastoral do menor, não tenha pastoral da criança, não tenha pastoral do povo. Esse é o nosso sonho. A nossa utopia é essa. Por quê? Porque no dia que fala assim, não precisa ter pastoral carcerária, é porque a gente sabe que existe uma política pública que assiste decentemente os irmãos encarcerados, sabe? Que colocam eles novamente na sociedade como pessoas, não é, que têm acessos às coisas. Quando a gente fala que não precisa pastoral da criança, porque a gente sabe que todas as crianças, elas já são bem assistidas. Os seus pais podem dar o pão de cada dia com dignidade. Então, assim, o nosso sonho quanto movimento e pastoral social é isso, é que um dia acabe, porque a igreja, ela entra para ser essa voz diante de uma demanda. Ela não é a solução, ela é uma resposta para algo que falta na sociedade. Isso a gente tem que ter consciência, porque senão a gente se lamenta quando a gente dá um passo a mais e fala assim, você cria esse movimento da saúde. Aí as pessoas olham e falam assim, mas agora a gente não vai conseguir mais fazer tal coisa. Ótimo, porque a gente cumpriu a nossa missão, sabe? A gente cumpriu a nossa missão. Agora o Estado agora olha aquilo que ele deve fazer por excelência. Então, acho que a discussão é muito ampla. Ô, Marcos. Padre Marcos. Esqueço. Parece que eu estava mais preso aqui em off, conversando, né? A Bruna Bruna, eu acho que você deve acrescentar, mas assim, tem muitas questões aqui, né? E a gente passou aí de 9 horas, porque o papo é interessante, é bom, a temática ela é provocativa, né? E tem muita coisa para a gente falar. Então, Bruna, você tem essas questões aí para você apresentar também. E o Marcos, ele deu aí um ponto lá, a Valéria, que está aqui nos acompanhando também para a cartilha aí, né? Que a gente está montando, que é essa questão de pautar para as eleições. E tem pessoas perguntando assim, como que está esse acompanhamento durante a pandemia? Que é a pergunta do Igor Mamed, que está aqui com a gente. Como as outras pastorais também podem auxiliar, né? Dar apoio para essas duas pastorais, né? E as pessoas estão falando muito que são pastorais de resistência. Então, com relação aos encontros durante a pandemia, nós criamos aí uns encontros online, né? Então, tem uma sequência de encontros, até o bispo gravou como se fosse uma abertura, um convite, né? Um vídeo convidando os meninos a participarem. E aí o seminarista, né, o Bruno, que esteve à frente com toda a temática, os encontros, e aí nós convidamos diversos padres. Então, nós temos 9 vídeos, né, que eles vão começar ainda a ser apresentados, porque por conta até do número reduzido de funcionários nas unidades, diminuiu muito também o número de internos e o número de funcionários. Então, a gente acertou o quê? Que a gente encaminharia já os encontros impressos, que tem um questionário que eles vão responder após assistir os vídeos. E então seria um vídeo por semana e já levar até inclusive um pendrive com todos os vídeos gravados e as impressões, porque eles não estão podendo nem o corte de gastos, até não pode comprometer as impressões da unidade. Então a gente deixa um kit que vai ser transmitido. Tem até diretor que se colocou à disposição para transmitir, que ele desce com o pendrive as impressões e transmite pela televisão na sala que eles têm como vídeo, né? Com relação realmente a essa resistência, essa dificuldade, a gente encontra muito dentro das nossas famílias e da nossa própria comunidade. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de arrecadar, vender uma rifa, de arrecadar donativos que a gente vai ajudar numa festa, né? No Dia das Crianças, numa festa do Natal, né? Então, porque às vezes a gente tá com a rifa e falar menor, falar Fundação Casa, já imagino que é FEBEM, é uma coisa horrorosa e não vão ajudar. Então, a gente tem também essa dificuldade. Com relação às famílias, a gente tem um projeto também que o nome dele é Estendendo a Mão. O que a nossa equipe faz? Eles se dividem no dia da visita. Então, uma equipe entra em uma unidade, a outra fica na fila de uma outra unidade que coincide o horário das visitas dos familiares. Então, aí eles fazem essa abordagem, né?
quem tem interesse, até às vezes eles fazem um momento ecumênico de oração, mas muito mais que eles fazem é a oportunidade da escuta, de escutar, de dar ouvido, né? Aquela mãe, aquela irmã, muitas vezes, que está na fila, né? E a gente tem relatos de pessoas que participavam de determinadas paróquias e, assim, simplesmente a igreja fechou as portas para a família por conta de ter um adolescente que está na Fundação Casa. Então, nessa conversa, a gente tenta devolvê-los para as comunidades, né? Então, a gente tenta ser ponte para devolvê-los para as comunidades, né? Porque todas as paróquias, ela já é organizada em pastorais. Então, a gente tem a pastoral da sobriedade, que pode ajudar. A gente tem a própria promoção humana, que pode ajudar. Então, a gente tenta reencaminhar, meio que devolvê-los para as paróquias. E a própria pastoral também se reúne e tenta ajudar na medida que nós somos procurados por essas famílias, porque a gente leva até o nosso panfleto, tem os contatos, tem o Facebook, tem o celular, até mesmo do padre, para eles entrarem em contato, né? E em vira e mexe aparecem, sim, e a gente auxilia. Durante a pandemia mesmo, nós nos reunimos e entregamos cestas básicas. Nós temos uma compra coletiva que foi, assim, também bem especial. Assim, a gente arrecadou dinheiro, fizemos compras nos mercados próximos de onde eles moram e o mercado foi entregar direto na casa, né? E, assim, até esse cuidado que a gente teve, sabe, que é casa que tem criança, então de colocar um refrigerante, colocar uma caixa de bombom, colocar uma verdura, um legume. Então, foi bem trabalhada essa lista de compras e que eles receberam direto na casa deles. Também teve, assim, caso de gestante que estava com Covid, inclusive, né? E mandaram receita e a gente, de acordo com o que tem, o pessoal, assim, vai conversando com um com o outro, então recebeu a receita, recebeu o cartão do SUS e conseguiu encaminhar o remédio. A gente marca o encontro com as famílias e entrega, todo mundo de máscara, né? E faz essa entrega também. Então, dentro também da Fundação Casa, como trabalha com a criança ou adolescente, a própria unidade ela tem que fazer um trabalho de encaminhamento, né? Quando eles saem de lá, então eles têm que estar matriculados numa escola, eles vão com a transferência, como se eles tivessem estudado na escola lá próxima da fundação, então eles têm que ser matriculado imediatamente, ser recebido na escola mais próxima da casa deles. Tem também um encaminhamento do próprio setor social da unidade, né, com relação a cursos. Tem o pós-liberdade, que tem muitas instituições que fazem esse trabalho, que já em conexão com o próprio processo judicial, com a vara da infância e tudo mais. Aqui em Guarulhos, a gente tem um projeto fantástico do SENAC, né? Porque eles fazem lá o curso dentro da unidade e quando eles saem, aqueles que quiserem, eles podem fazer o curso em uma das unidades do SENAC aqui de Guarulhos. Então, assim, são muitas oportunidades que já existem. Tem muita coisa que precisa melhorar, tem muita coisa que realmente precisam aprofundar as políticas públicas, mas tem muita coisa boa. Tem funcionários sensacionais que trabalham nessas unidades. O pessoal do pedagógico, nossa, é um melhor do que o outro. As ideias que eles têm, o dinamismo que eles têm, e sempre assim, eles entram em contato, o que vocês podem ajudar a gente com isso? Né? Aí manda uma lista, a gente tenta arrecadar e organizar, porque são pessoas, assim, realmente envolvidas com o projeto, né, do restabelecimento deles. Então, são pessoas, assim, são funcionários públicos, eles são concursados, né, não são como nós que optamos, de repente, por ir ou não, eles devem ir. Mas o trabalho que a maioria desse pessoal faz é sensacional. E todas as oportunidades que nós temos, principalmente no início e no fim dos encontros, na oração final, a gente agradece muito e reza muito por essas pessoas, pelos familiares deles, porque eles estão lá, imagina agora, em meio a essa pandemia, eles estão em sistema de rodízio e eles estão trabalhando, né? Eles continuam trabalhando. Então, assim, tem muita coisa para melhorar? Tem, mas o projeto em si é muito bom, né? Esse sistema que existe aqui em São Paulo, ele é referência. As unidades aqui de Guarulhos, elas também são referências nacionais com relação
ao projeto e ao trabalho. Quem tiver curiosidade, entra no site da Fundação Casa. Tem assim, notícias e fotos de diversas unidades aqui do estado. Guarulhos mesmo saiu a semana passada por causa de um projeto que, olha, em meio à pandemia, eles juntaram o óleo e aí eles fizeram sabão, né? A coisa que aí tem uma tia minha que sempre faz, a tia Lena, minha mãe, fazem aquele sabão caseiro. E eles fizeram lá. E eles doaram para uma instituição que está fazendo um trabalho na rua e entregando o sabão para o pessoal ter para lavar as mãos. Então, assim, é uma coisa que parte deles, é do pedagógico deles, não é a igreja que sugeriu, não estava lá no cronograma do que vem, né, da Secretaria de Segurança, nada. Então, é um projeto deles. E eles têm muitas iniciativas semelhantes, é muito bacana. Eles têm horta lá dentro, tem uma série de projetos realmente para envolver o adolescente, dar esse despertar, né? Como o Dom Luciano falava, acenda a luz na vida de uma criança que ela será a luz da sua vida, né? Então, a gente vê aí muitos funcionários que realmente, eles tentam sim ser luz e acender a luz na vida desses adolescentes. Tem mais alguma pergunta? Bruna, tem várias, mas assim, a gente não vai conseguir dar conta, né? Porque o horário avançou e o papo está muito bom. Quero muito agradecer aqui. A gente vai ter agora que dar um tchau, né? Vocês fazerem as considerações. A gente sabia que era desafiador, né? 2 pastorais juntas e com essa dimensão, né? De desafios. Não posso deixar de também agradecer aqui a Neiva, a Edmar, a Larissa, o Gilberto, o pessoal aqui da Pastoral que está presente, a Trindade Santos, a Mônica Lopes, né, da Rede de Escola e Cidadania, José Dalan, que também, a Paula Souza. Gente, o papo é muito bom, é a minha área, né? Eu não falei no início, mas eu sou assistente social concursada da Fundação Casa de Guarulhos. Os desafios são grandes internos, né? A gente quase não cruza com as pastorais, porque geralmente estão no final de semana. Então, por dentro, conheço bastante, né? E talvez a gente precise, no outro momento, também voltar com bastante tempo para poder a gente dar conta das dúvidas das pessoas, né? Estou vendo pessoas assim, interessadas em saber como indiretamente a gente também pode colaborar. Tá bom? Então, assim, eu quero dizer um obrigado enorme para cada um de vocês, né? Muito agradecida e que a gente precisa retomar essa conversa aqui, porque ela não se encerra, né? Então, queria que vocês pudessem dar uma palavra final e, da minha parte, muito obrigada. E aí, quem vai primeiro? Quem vai primeiro? As damas? Sou eu, então. Muito bem. Kátia, então, quero também agradecer essa oportunidade. Teve uma última pergunta, mas rapidamente, essa questão da pandemia na unidade prisional. Primeiramente, que a gente tem que ter uma responsabilidade, uma prudência, né? Seja para não levar o Covid para dentro das unidades, seja para acabar não deixando um agente de pastoral ir e pegar. Hoje, as visitas elas estão todas suspensas. O que a gente faz quanto o Diocese de Guarulhos é acompanhar, né? Acompanhar cada unidade, a cada semana, sempre em contato com a diretoria de cada local, para que assim a gente possa favorecer o não aumento de números de encarcerados com Covid. Nós temos um dado no estado de São Paulo que hoje mais de 1.000 encarcerados já foram comprovados com Covid, então a gente também se preocupa com isso. E aí tem os dois extremos, uma vez que a pastoral, seus membros, são pessoas da faixa de risco, já são pessoas mais velhas, acima dos 60 anos, e também temos a questão que sabemos que as dificuldades dentro do sistema prisional são enormes. Então, uma proliferação de Covid dentro da prisional pode gerar isso um estrago imenso para todos nós. Então, agradecer, né? Agradecer essa oportunidade. Pastoral está de portas abertas para acolher a cada um e a cada uma. Sintam-se convidados. Durante o isolamento social, sabemos que as atividades pastorais estão suspensas,
mas a gente se reúne sempre no primeiro sábado do mês, lá na Catedral de Guarulhos, sempre às 15 horas. Então, se sinta convidado. Acompanhe através dos meios de comunicação. Nós temos a página da Pastoral Carcerária Diocese de Guarulhos, no Facebook, e também, vira e mexe, estamos colocando as formações na Folha Diocesana, que você possa nos acompanhar e também apoiar esse trabalho. Apoie na sua paróquia, pergunte ao seu padre, por que não iniciar um trabalho de pastoral, formação com os membros. A pastoral está de portas abertas para que, quando voltarmos às atividades pastorais dentro de nossas paróquias, ela também possa ser essa presença viva e que vai enriquecer, com certeza, a cada irmão e a cada irmã. Então, Deus abençoe a todos. Obrigada. Bruna? Eu também gostaria de agradecer imensamente o carinho e o convite. Acho que foi uma noite muito importante. Eu acho que daqui vão surgir muitos novos membros, né, para as duas pastorais, com certeza. Quero agradecer muito o pessoal da pastoral, né? Não vou falar os nomes aqui para depois não dar um ciúme, mas assim, é um pessoal muito bacana, uma galera muito animada, assim. A gente tem feito as reuniões online, né, para tentar programar como serão os próximos encontros ainda aqui online, né? Tentar também, assim, ajudar as famílias, despertar as famílias desse momento que a gente está vivendo, de quão é importante hoje um pai e uma mãe estar junto com seus filhos, acompanhando nas aulas, porque se a gente resolver abandonar, deixar isso para lá, esse abismo social ele só vai aumentar. E a gente só vai conseguir mudar as nossas realidades através da educação. Então, isso é muito importante hoje. É terrível, eu sofro todos os dias, são 3 em aula online. Mas, assim, a gente tem que resistir mais uma vez, né? E realmente, assim, ser protagonista na vida dos nossos filhos. Isso é muito importante. E assim como o Dom Luciano falava, o que a gente busca realmente em cada visita, em cada encontro realizado, é apresentar o rosto de Deus, né? Para que nele, esses jovens, eles possam traçar uma nova rota, um novo caminho na vida deles, né? Então, seja você também um agente transformador, né? Mostre aí novos caminhos para os adolescentes da nossa cidade. Então, se vocês também quiserem procurar no Facebook, tem a Pastoral do Menor Guarulhos, né? Quem quiser também entrar em contato, participar de alguma reunião para conhecer a turma, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, fica à vontade. E vai ser muito gostoso aprender e partilhar mais ainda com vocês. Um beijão para todos. Obrigada. Então, querido Padre Marcos, Bruna, muito obrigada, né? A Bruna não falou, mas ela é advogada, né? Então, ela consegue também ter um outro olhar, além de mulher, mãe, né? E voluntária e tudo mais. Quero dizer que dia 6/8, às 20 horas, né? Vai ter um encontro pelo Meet com os núcleos do laicato, né? Das foranias, então estão todos e todas convidadas, né? Não vou passar mais detalhes por conta do horário. Acho que a gente estava falando aqui um pouco da questão do compromisso e vida, né? E o Marcos falou aí que, diante desses desafios todos, a palavra é luz e esperança, né? Desde o Concílio de Jovens lá de 98, que eu sempre trabalho com o tema de Carlos Drummond de Andrade, que é que temos apenas 2 mãos e as dores do mundo, né? E a igreja sempre muito presente. O Padre Marcos resgatou isso desde Evaristo Soares, né? Quer dizer, desde a ditadura em que se visitavam os presos, né? Os presos políticos também. Então, eu penso que a gente deu conta do recado hoje, que é fomentar um pouquinho essa discussão, publicizar, né? Então, muito agradecida a todos vocês. Quero saber assim, se o nosso amigo Alisson está a postos para poder também fechar com a gente aqui. Não sei como é que está a internet dele, né? Que estava meio ruinzinho. Mas que Deus abençoe a todos nós, né, Padre? Com certeza. E vamos firmes na caminhada. Inspirados pelo Evangelho de Jesus Cristo e atentos à caminhada do Papa Francisco.
Amém. Beijos a todos e todas. Alisson, consegue concluir para a gente? Até a próxima live. Abraços. Outro. Beijo. Beijo. Alisson, é com você. Em águas mais profundas, vamos jogar a nossa sede, sem mais descansar. Saciaremos nossa sede de sermos uma igreja toda ministerial. Da graça recebida junto à fonte batismal, Assembleia dos chamados, escolhidos e enviados em missão pela trindade e coração desse mistério. Somos um só